Para você ligado na Peixão TV, muito bem-vindo a mais um boletim do Peixão, todos os dias para você aqui na Peixão TV. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, curta, comente e compartilhe. Bora falar do Santos Futebol Clube, que está mais devagar que nunca no mercado. Só especulações, só possibilidades e até agora realmente nada de concreto em relação a reforços para 2026, tá? O Santos tem interesse em alguns jogadores, tá? Além da renovação do Neymar, que deve sair nos próximos dias, né? O Neymar que já fez a cirurgia, a artroscopia no menisco lá em Belo Horizonte. O Alexandre Matos ontem, inclusive, falou que o pai do Neymar nunca não foi para Belo Horizonte e que isso é uma fake news inventada pelas páginas do Cruzeiro, né? Não sei se é realmente ou não é, mas essa é a situação, que seria uma fake news, porque o pai do Neymar não foi a Belo Horizonte. Especulações de que o pai do Neymar teria ido, né, à Toca da Raposa para conhecer como cortesia e tudo mais. Bom, além da renovação do Neymar, que deve ser o grande reforço do Santos para a temporada, o Santos está muito próximo de acertar com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? É um jogador que interessa ao Santos e deve ser contratado pelo Peixe nos próximos dias. O Santos tenta a liberação do Gabigol com o Cruzeiro. Entre Gabigol e Santos está tudo certo. Salário na casa dos 2 milhões de reais. O Gabigol hoje recebe no Cruzeiro cerca de 3 milhões e 300 mil reais por mês. Por quê? De salário? Também, né? Porque são 2 milhões e meio de salário. Inclusive, é o mesmo salário que o Santos ofereceu para o Gabigol no fim do ano passado, né? Só que o Santos demorou para subir isso, deixou o Gabigol com um pouco de medo, né? Só que o Santos oferece ao Gabigol um contrato de 3 anos na casa dos 2 milhões de reais por mês, 1 milhão e 800. Foi a informação que eu obtive e foi o que eu consegui apurar. Só que agora o Santos tenta a liberação do Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro, para poder ter o Gabriel. O Gabriel não tem mais clima para ficar no Cruzeiro. O Gabriel não tem mais por que ficar no Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a torcida não está gostando dele, né? O técnico Tite não gosta dele, o que dificulta muito aí a permanência do Gabriel lá. Então o Santos vai tentar usar isso para liberar o Gabigol em definitivo, tá? Não tem nada a ver com a negociação do Gabriel Bom Tempo, pelo menos por enquanto, tá? São interesses diferentes. O Matheus Bach indicou o Gabriel Bom Tempo para o Cruzeiro. O Tite quer o Gabriel Bom Tempo e o Gabriel Barbosa é uma outra negociação. Uma coisa não depende da outra. Embora no futebol a gente sabe que tem essas coisas, uma coisa necessariamente não depende da outra. Então o Santos deve contratar o Gabriel tentando essa liberação do Cruzeiro, tá? Liberação de 3 anos para 3 anos de contrato. Caso isso não ocorra, o Santos trabalha com a possibilidade de empréstimo, né? De emprestar, de conseguir o Gabriel Barbosa por empréstimo esse que seria de 1 ano. Depois desse empréstimo, o Santos colocaria uma opção de compra, né, num valor fixado, uma preferência ali de compra, para poder comprar o Gabriel. Inclusive, foi a forma que o Gabriel jogou o primeiro ano dele no Flamengo, né? Ele estava emprestado pela Inter de Milão, com opção de compra, e ele fez aquela temporada espetacular, né? Para mim, as temporadas de 2000 as temporadas do Neymar em 2010, 11, mas aí 11 mais por causa da Libertadores, né? 11 e 12. A temporada do Gabigol em 21, do Gabigol em 2019 e do Hulk em 21 são as principais temporadas de um jogador no futebol brasileiro. Pode falar que tem o Alex lá em 2003 e o Robinho em 2004, né? Mas aí era até um outro tipo de campeonato. O campeonato era muito longo e tal. Campeonato com 20 clubes, essas foram as melhores temporadas. E o Gabigol, olha, eu vou dizer, no Campeonato Brasileiro, o Gabigol muito mais relevante do que o Neymar nesses campeonatos brasileiros que ele disputou, né?
O Gabigol fez 25 gols no campeonato de 2019. Então, assim, decidiu Libertadores, brasileiro, foi o cara do futebol brasileiro naquele ano lá. Foi o cara, foi a melhor, uma das grandes temporadas de um atleta no Brasil. E ele estava emprestado pela Inter de Milão. Estava emprestado pela Inter de Milão. Então, o Gabigol, ele pode ser o empréstimo e o Santos tem que comprar ele depois, talvez seja o que o Santos pretende, tá? Em relação ao Rony, é apenas um interesse. O Santos quer um ponto esquerdo. O Rony foi um nome ventilado, mas já praticamente descartado, até pela rejeição da torcida. O foco agora é o Vitinho, jogador do Internacional, que brigou com o Inter aí para não cair no Campeonato Brasileiro. O Vitinho é o jogador que o Santos quer para essa ponta esquerda. As negociações já estão em andamento, já há conversas, porque o Vitinho tem um contrato só até o meio do ano com o Inter, e o Santos tenta aí acelerar essa compra. Sobre zagueiros, o Alexandre Matos, ontem, inclusive, no De Olho do Peixe, falou sobre a questão dos zagueiros do Santos. O Santos não deve contratar zagueiro para a temporada, deve apostar na recuperação do Alexis Duarte, que foi um zagueiro que jogou pouco, né? O Alexis Duarte, na verdade, foi um zagueiro que jogou muito pouco, mas o Santos deve apostar aí no Alexis Duarte. O Santos também tenta a contratação do Felipe Loyola. O Santos fez uma proposta oficial, 6 milhões de dólares, para tentar contratar o volante argentino, que é um volante que o Vojvoda quer. Ele pediu o Pochettino, não teve o Pochettino, inclusive tem contrato com o Fortaleza, e eles vão tentar o Felipe Loyola, que foi tentado, inclusive, na janela do meio do ano. Então são essas 3 frentes que o Santos trabalha, tá? Ontem o Alexandre Matos deu uma entrevista ao De Olho no Peixe, e ele falou muito bem, assim, claro, que o Neymar foi um herói na reta final do Santos no Campeonato Brasileiro. O Neymar, basicamente, foi um herói, né? O que o Neymar fez na reta final do Campeonato Brasileiro de 2025 é para colocá-lo como o segundo maior jogador da história do Santos. O Alexandre Matos diz que quando ele foi falar com o Neymar, olha, a lesão é complicada e tal, o Neymar falou para ele, não, se eu tiver com uma perna só eu jogo, o Santos está precisando. Então, amigos, valorizem Neymar Júnior com a camisa do Santos, tá? O Santos se reapresenta no dia 2, estaremos lá no Peixão TV fazendo a cobertura, se reapresenta no dia 2, no dia 7, no dia 4, perdão, tem copinha, no dia 7 tem copinha, e no dia 10, naquela semana ali, né? No dia 10, o Santos, dia 3 é um sábado, né? No dia 10, ou seja, na semana seguinte, o Santos já estreia contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Você acompanha a temporada do Peixe aqui na Peixão TV. Assista também aí o documentário Em 95, Eu Não Desisti. Batemos a meta de 100 mil inscritos, 100 mil comentários, e é muito legal, né? 100 mil visualizações, perdão, e é muito legal quando a gente consegue atingir esse público. Então, se inscreve no canal, vem com a gente, forte abraço, valeu!